pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro O Circo Mecânico Tressault, da autora, eu preciso ler, Genevieve Valentini, eu acho que é isso. Esse livro aqui é da editora Darkside, eu ganhei de parceria com a editora, e é um livro que ele foi lançado em brochura, já tem até um certo tempo, ele estava esgotado, e eu sempre tive muita curiosidade em ler esse livro, porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo que é um livro incrível, um livro que tem tudo para ser um clássico até, e eu fiquei bem curiosa. E eles relançaram nessa edição incrível, não sei se dá para vocês perceberem, acredito que não, mas ele é alto relevo. É um livro muito, muito bonito, gente. Ele é lindo como todos os livros da Darkside. Olha por dentro. Ele tem fitinha. E ele é um livro que tem várias ilustrações. Deixa eu mostrar algumas aqui para vocês. E ele vem com esse marcador super bacana, que na verdade ele tem a ver com o personagem do livro. Bem, primeiro eu quero falar com vocês a respeito da narrativa. É uma narrativa que ela não tem uma ordem correta, então assim, o livro começa falando do futuro, de repente no próximo capítulo está no passado, e depois ele está no presente, aí volta para o passado, vai para o futuro. Então a narrativa, ela intercala os tempos. E o livro, gente, ele é narrado em primeira, segunda e terceira pessoa. É incrível, incrível. E um dos narradores aqui é o George, né, que é um personagem aqui do livro. Então você tem a visão dele, do que está acontecendo, e tem ali os outros dois narradores. É muito incrível essa narrativa, eu fiquei encantada e enfim, vamos para a história do livro. É um livro, gente, de uma profundidade muito grande, que é uma questão que eu vou deixar, assim, vocês têm que ler para entender a profundidade que é esse livro, porque falando assim, primeiro que vai perder a graça, segundo que eu acho que é spoiler, e terceiro porque você tem que ler, simples assim. Nós estamos falando de um mundo pós-apocalíptico, eu coloco esse livro numa categoria de distopia. Então aconteceu uma guerra, então assim, ocorreu uma guerra com bombas, uma guerra com radiação, e muitas pessoas morreram e outras tiveram os seus corpos assim destroçados. Porém, os personagens desse livro aqui, eles foram modificados. Essas pessoas que não tinham braços, que não tinham pernas, que morreram, algumas tiveram as suas vidas recuperadas, só que assim, são pessoas mecânicas, são pessoas que em vez de ossos possuem engrenagens, o seu pulmão não é um pulmão normal, enfim. Tá? São pessoas mecânicas, literalmente pessoas mecânicas, e elas trabalham em um circo, por isso o circo mecânico. Esse circo, ele tem como finalidade levar alegria para outras pessoas, distrair as pessoas devido a tudo o que aconteceu. E como essas pessoas são mecânicas, elas possuem poderes, tá? Poderes que, enfim, deixa esse circo diferente dos outros. E nós temos uma personagem aqui que é a Boss, que até então eu achei que era um homem, mas é uma mulher. E ela é a chefe desse circo. E é ela que tem a oficina em que ela mexe, ela modifica essas pessoas para serem mecânicas. Ela que arruma também quando dá algum problema. Só que ela tem algo de espetacular, que é a questão dela substituir o esqueleto da pessoa sem deixar com que a alma da pessoa morra. Fica aí essa questão no ar. E quando você começa o livro, você fica assim, não tô entendendo nada. Mas quando chega lá na página 33, você tem uma apresentação dos personagens
E às vezes é um pouco difícil você imaginar como são essas pessoas. Por isso o livro ele tem muitas ilustrações, que me ajudou muito. E lá na página 33, porque você lê essa parte aqui, você fica muito confuso. Aí chega nessa parte aqui, você tem a apresentação de alguns dos personagens principais do livro, que é bem bacana. E aí acontece que tem um personagem chamado Alec que ele morre, tá? Esse personagem morre e ele era um personagem que tinha asas. Guardem essa informação, as asas, ele tinha asas e ele morreu. E essas asas, existe toda uma briga em relação a essas asas pelas próprias pessoas do circo e existe também uma briga de poder, né? Porque essa asa, na verdade, ela dá um certo poder. Aí o que seria esse poder? Aí vocês precisam ler o livro para entender. E o fato dessa personagem, a Boss, ter a capacidade de modificar essas pessoas, ela tem a capacidade de ressuscitar essas pessoas. Nós temos um governo, na verdade não é um governo, mas existem vários governos aqui, porém existe um que ficou muito interessado nisso. Ele quer saber como que a Boss faz isso. E aí você tem a história do livro em relação a esse governo. Então ele é um livro que fala sobre uma sociedade, como que vive essa sociedade após essa guerra que ocorreu. Você tem é um livro que fala sobre sobrevivência, é um livro que fala sobre poder, é um livro que fala sobre manipulação, é um livro que fala sobre... não que ele fala, mas você vai entendendo ali nas entrelinhas como as pessoas brigam por coisas tão pequenas. E uma coisa muito interessante, uma mensagem muito bacana que esse livro me passou, é que como um espetáculo, ele cega as pessoas para a realidade pelo qual elas estão vivendo. Mesmo no mundo pós-apocalíptico, no mundo destruído, você tem um circo que dane-se o que está acontecendo. Existe uma coisa aqui que vai tapar, né, que vai te cegar e que você não vai ver a realidade, que é o que acontece com a nossa realidade hoje. Então, assim, ele é um livro que a profundidade dele, a história dele aqui, você tem que ler e transferir isso para a sociedade que você vive hoje. E ali você toma literalmente um tapa na cara, porque você se vê sendo uma dessas pessoas que é manipulado, você é manipulado, certo? Então, você se vê ali sendo uma pessoa que está assistindo aqui um espetáculo enquanto um personagem aqui, que é o Alec, morre. E depois que esse personagem morre, é aí que tem essa reflexão, né? As pessoas que estão ali no circo, elas olham uma para outra e falam assim, acabou o espetáculo. Não tem mais como a gente fazer um espetáculo sem o Alec. E aí a Boss vira para essas pessoas e falam assim, para vocês, mas tem uma multidão lá fora que não está se importando se ele morreu ou não. Eles querem diversão. É cruel, gente. Então, assim, é um livro que ele é muito cruel. É um livro muito forte, mas ele é escrito com muita sutileza, mas é uma sutileza sarcástica, sabe? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar para vocês. É uma linguagem que eu nunca li igual. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de linguagem aqui. A forma que essa autora colocou a história, escreveu a história. É um livro sensacional mesmo. Eu tinha muitas expectativas, tanto que assim, eu recebi o livro, já parei tudo que eu estava lendo e fui ler porque eu estava assim, muito curiosa. E realmente, ele ultrapassou as minhas expectativas, enfim. E um dos narradores aqui, que é o George, né, você tem ali você vai entendendo um pouco da vida dele, do que ele realmente é e etc. E ele é um personagem que ele vai crescendo, que ele não é nada, e que de repente ele se vê numa situação que ele é o principal. Ele é a atração do momento. E aí ele tá num momento de poder, uma pessoa que não tinha poder algum, que não almejava isso,
é aquele que foi para o poder. Sabe quando você é aquela pessoa que vê as pessoas se matando pelo poder e sem querer você conseguiu esse poder? Foi isso. E aí você também tem que ler o livro para entender. É isso, gente. Eu não tenho mais o que falar sobre ele porque, como eu disse, ele tem uma profundidade tão grande, que não tem como eu falar aqui. Se eu for falar, eu vou entrar em questões pelo qual até nós estamos vivendo, e isso quando você começa a falar de política, né, quando você começa a falar de religião, são opiniões diferentes, então acaba gerando uma, né, discussão. E não é essa a intenção, acho que cada um tem que ler e refletir sobre o que achou, onde você irá encaixar isso daqui na situação, né, atual, para a tua realidade, porque cada um tem uma realidade, né? Tá acontecendo uma situação X com todo mundo, mas cada um vai vivenciar aquilo de uma forma diferente. E é bem isso que se trata o livro. Circo Mecânico, um livro incrível, 5 estrelas. E é isso, gente. Beijos pra vocês e até um próximo vídeo. Tchau!